Bom, pessoal, tendo resolvido aí o nosso item A, vamos então concluir a questão com o item B. O item B ele pede o seguinte: calcule a distância total percorrida por esse veículo. Galera, uma das propriedades mais importantes que nós temos em gráfico de velocidade, quer seja em movimento uniforme, quer seja em movimento uniformemente variado, é que a área da figura formada entre o gráfico e o eixo do tempo representa para você a distância percorrida pelo móvel. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, de posse desse gráfico que a gente construiu no item A, para que a gente consiga encontrar a distância que foi percorrida por esse carro, basta que eu calcule a área dessa figura aqui, que é uma figura bem conhecida nossa, né? Isso aqui é um triângulo. E como é que se calcula a área de um triângulo? Muito simples, né? É a multiplicação entre a base desse triângulo e a sua respectiva altura, e o resultado disso a gente divide por 2, beleza? Então, olha só, o ΔS, né, do nosso veículo é numericamente igual a essa área é um triângulo, então colocamos aqui a formulazinha da área do triângulo, né, base vezes altura dividida por 2, em que a nossa base representa todo esse intervalo de tempo aqui em que o movimento aconteceu. Então a base vai de 0 até 15. Então a nossa base mede 15 unidades aqui. E a nossa altura? Qual vai ser a altura do triângulo? Ela já está marcada também no nosso gráfico, né? Esse ponto aqui, 10, 20, representa a altura do nosso triângulo. Então, essa altura aqui, olhando aqui para o eixo vertical, ela começa em 0, termina em 20, né? Então a nossa altura tem 20 unidades. Então aqui eu substituo a altura por 20. E daqui para frente é só matemáticazinha básica e correr para o abraço, né? 10 vezes 20, 10, né? 15 vezes 20, 300. 300 dividido por 2, 150. Lembrando que essa propriedade aqui é uma equivalência. Estou dizendo que o espaço percorrido, a distância percorrida, equivale ao cálculo dessa área. Mas na prática, perceba que a gente tem aqui, ó, que a base representa informação de tempo e a altura representa informação de velocidade. Então, na prática, a gente não tem um cálculo de uma área real aqui. Aqui é apenas uma equivalência, uma propriedadezinha que a gente consegue aumentar e utilizar. E isso é bem simples de entender, né, pessoal? Se eu tenho aqui velocidade e aqui eu tenho tempo, né, lembra da nossa máxima lá de Galileu Galilei, né? Deus vê tudo, não é isso? Distância é o quê? Velocidade vezes o tempo, é isso mesmo. Então, se eu estou multiplicando aqui velocidade e multiplicando essa velocidade pelo tempo, então na prática eu estou tendo o quê? A distância que foi percorrida pelo objeto. E basicamente essa é a nossa questão. Uma questãozinha bem elaborada, não é tão difícil de compreender, mas é uma das questões que mais são cobradas nos vestibulares, justamente por conta dessa análise que a gente tem que ter de gráfico e principalmente da interpretação do texto para montar esse gráfico. Então, corrijam aí a questão de vocês e qualquer dúvida é só mandar para a gente. Valeu!